Olá, vamos estudar o Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego que viveu no século V a.C. Na realidade, não se sabe se realmente foi Pitágoras que fez a demonstração do teorema, mas é atribuído à escola de Pitágoras esse teorema. Antes dele, o teorema já tinha sido estudado, ou seja, na realidade, os egípcios, por exemplo, utilizavam na prática para dividir as suas terras às margens do rio Nilo. Entretanto, é com Pitágoras que aparece a demonstração do teorema, o rigor matemático, e essa é a importância de se atribuir a ele o teorema. Bom, mas vamos ver o que é o teorema de Pitágoras. Primeiro, a gente precisa entender o que é um triângulo retângulo, certo? Aqui tem um exemplo, né? Nós temos um triângulo em que ele tem um ângulo de 90 graus, aqui um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa, e os lados que sobram, os lados menores, são chamados de catetos. Então, entendendo bem, ó, o maior lado do triângulo retângulo é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que vai ser chamado de hipotenusa, e os lados que sobram são chamados de catetos, certo? A esse triângulo, né, nesse tipo, Pitágoras demonstrou um famoso teorema que diz assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui tem um exemplo geométrico desse teorema, né? Então, se eu pegar e formar um quadrado com o lado da hipotenusa e pegar e formar quadrados com os lados dos catetos, ele está dizendo que a área desse quadrado maior é igual à soma dos lados dos quadrados menores. Percebam que em geometria, a área de um quadrado é dado por lado vezes lado, né? Que é lado ao quadrado. E por isso que a gente chama de quadrado todo o número que vai ser elevado ao expoente 2. Bom, aqui tem um exemplo clássico, então, né? Então, aqui a gente tem um quadrado que a hipotenusa vale a hipotenusa vale 5 unidades, né? Então, se a gente fosse contar cada unidade aqui, seria 5 unidades, certo? A gente tem os catetos aqui de 4 e 3 unidades. Se a gente fizer a área de cada um desses aqui, né, seria a hipotenusa ao quadrado, né, 5 ao quadrado, a gente tem que ter 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? E é o que acontece, né? 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 dá exatamente 25. Isso quer dizer que se eu pegar esses quadradinhos que estão nos quadrados menores, os quadrados que formam cada área desses quadrados menores, eu vou conseguir preencher exatamente esse quadrado maior, que tem 25 unidades. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, tá? A gente costuma escrever ele assim, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente, por convenção, costuma dizer que a hipotenusa é A, né? A gente costuma dizer que é um triângulo ABC, o lado oposto ao vértice A é a hipotenusa, os lados opostos aqui, B e C, são catetos, então a gente tem que hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá ok? Então, o que tem de muito importante no teorema de Pitágoras? Bom, ele é utilizado muito, né? Ele já foi utilizado no passado e até hoje é utilizado, tá? Então ele é base do conhecimento humano e é muito importante saber o teorema de Pitágoras. Ele resolve muita coisa, muitos problemas. Ele é muito utilizado em trigonometria, que é um conteúdo que vocês vão estudar adiante. Então, estudem ele e é muito importante. Bom, eu vou resolver dois exemplos aqui do teorema de Pitágoras e eles na realidade já estão prontos no exercício, tá? E, entretanto, eu gostaria de fazer eles aqui, explicar com mais calma. Bom, nós temos um triângulo retângulo aqui, né? Em que
os lados retângulos, ou seja, os lados perpendiculares são esses aqui, certo? O cateto, ou seja, o lado oposto ao ângulo 90 graus, que é a hipotenusa, está aqui, e os catetos estão aqui, 15 e 8, certo? Então, o que nos diz o Teorema de Pitágoras? Diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ele está dizendo que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aqui está bem fácil, né? Porque já se chamou de A aqui a hipotenusa, né? Então basta eu substituir ali, né? A ao quadrado igual a ordem aqui tanto faz, tudo bem? Se bem que o B está aqui, então a gente vai colocar na ordem que já está o desenho ali para ficar bonitinho. Mas se você colocasse o 8 primeiro, depois o 15, não tem problema aqui na soma, não altera o resultado, né? A ordem. Depois, 8 ao quadrado. Aí eu tenho aqui A ao quadrado. 15 ao quadrado, né? Você vai fazer a continha lá, 15 vezes 15, certo? Que vai dar 225. Vamos fazer aqui? 25, vão 2. 5 e 2, 7. 15, 1 vezes 15, 15, né? Aqui 2 vai 1, 225, certo? Então essas continhas você vai fazer sempre de forma auxiliar aí. Eu vou fazer só essa para a gente não demorar muito aqui. Então vai ficar 225 mais 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que dá 64. A gente então sabe que A ao quadrado é 220 mais 64, que dá 289, né? Escrevi errado aqui, 289. Bom, aí como é que você vai poder fazer o cálculo desse 289 ali, né? Escrevi direito ali, né? Se o A está elevado ao quadrado, para encontrar o A, eu tenho que tirar a raiz quadrada, fazer a operação inversa, né? Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 289. E você passou o início do ano praticamente todo estudando esse conteúdo, né? Com 289 a gente vai fatorar. Aqui tem um detalhe importante, esse número aqui ele é só divisível por 17, olha que interessante, por um número primo alto aqui já, né? Então aqui vai dar 17, 17 vai dar 1. Então esse aqui é aquele que precisa de 3. Por isso uma maneira boa de fazer esse exercício é você lembrar que aqui já tenho 15 vezes 15, que deu 225. Então você teria que fazer números maiores do que 15 para chegar no 289. Então a nossa hipotenusa vale 17 unidades. Tá? Por que nós utilizamos a palavra unidade? Eu vou colocar um U aqui, tá? Ó, é um Uzinho ali. Porque na verdade a unidade de medida vai depender do que for dado. Aqui, como não foi dada unidade de medida, a gente diz que é apenas 17 unidades. Bom, para finalizar, nós vamos resolver o outro exercício aqui, para ficar bem claro como é que se faz o Teorema de Pitágoras. Ó. Tem outro caso aqui. Aqui a gente tem os catetos x e 5, e a hipotenusa 5 raiz de 2, né? Que não ficou muito bonitinho, porque faltou ali o final da raiz ali. Então, o que eu quero? Nesse caso, eu não quero calcular hipotenusa, eu quero calcular cateto. Então, como o teorema é uma igualdade, a gente pode, se quiser, escrever os catetos primeiro. Então, eu vou fazer cateto ao quadrado, que é o x ao quadrado, mais cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Ah, professor, pode fazer isso aí? Pode, claro que pode. Porque numa igualdade nós temos a simetria, né? Então, se eu escrevo x igual a 2 e 2 igual a x, é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu quero isolar esse x ao quadrado, mas primeiro eu vou levar aqui ao quadrado esses números aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. Aqui lembre que eu vou distribuir esse 2, então aqui eu vou cancelar essa raiz, vai ficar 25 vezes 2. Então, nós temos x ao quadrado, que é igual a 50 menos 25. E o x ao quadrado é igual a 25. Ou seja, o x ao quadrado, o x, perdão, é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 todo mundo conhece, é 5.
Fechou? Aqui, obrigatoriamente, é o lado de um quadradinho. Eu vou finalizar aqui com outra cor, ó. Na realidade, é o lado de um quadradinho aqui de lado 5 aqui, tá? Então, todos os lados aqui são 5, ó. Interessante. E a diagonal é 5 raiz de 2. Ok? Então, façam os exercícios, não deixem de exercitar. Até mais.